Oi, 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 eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia, o nosso podcast, e hoje vamos falar do livro 1984, escrito por George Orwell. O livro é dividido em 3 partes, e assim como ele, e seguindo a lógica, vão ser 3 episódios dedicados ao livro. George é um pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele foi um escritor inglês e escreveu diversas obras, como, por exemplo, A Revolução dos Bichos. Mas a sua obra mais famosa é 1984. O ano é 1984, ou supomos que é. Winston Smith é um funcionário que trabalha no Ministério da Verdade, na qual sua função é reescrever histórias alterando os fatos. Ele vive em uma sociedade controlada pelo Grande Irmão, o líder do partido. Todos são vigiados 24 horas por dia através de câmeras, chamadas teletelas. E os que são contra ou não se encaixam nesse sistema opressor são removidos ou jogados para escanteio. Esse livro pode trazer uma certa confusão entre personagens e ministérios, porque, são várias. E, quais são, para que cada um serve e o que cada um acrescenta na história. Então, a gente vai fazer uma apresentação bem resumida de quem é quem para tentar ajudar na compreensão. Vamos lá, então. A gente conhece o personagem principal, o Winston, e a gente vê o mundo segundo os olhos dele. Winston é um homem que vive sob as leis aplicadas em uma sociedade totalmente opressora e que não se sente confortável com tais mudanças. Logo, temos Julia, que chegou de forma sorrateira e acabou conquistando o coração de Winston, fazendo com que eles corressem riscos, mas também pudessem se sentir livre para poder amar. Temos O'Brien, que é um agente do governo, e finalmente temos o Grande Irmão, a figura por trás de todo o novo regulamento de leis e forma de vida. Um líder, um político, uma figuração do que as pessoas, em sua maioria, achavam certo. Bom, no livro os continentes são divididos de 3 formas. Oceania, onde fica o Grande Irmão, onde se concentra a história, que consta a América, a Islândia, o Reino Unido, e a Irlanda e grande parte do sul da África, a Eurásia, que abrangia toda a Europa, exceto a Islândia, o Reino Unido, a Irlanda e quase toda a Rússia e uma pequena parte da Ásia. E por fim a Lestácia, países orientais como a China, Japão, Coreia, parte da Índia e algumas nações vizinhas. Com o mundo vivendo em uma ditadura, o governo resolveu adaptar os antigos ministérios em uma coisa mais básica, digamos assim. Criando assim, então, o Ministério da Paz, que cuidava das coisas sobre a guerra, o Ministério do Amor, que praticava a tortura, o Ministério da Verdade, que tratava das mentiras, e o Ministério da Pujança, que cuidava da escassez de alimentos. Uma reflexão, mas eu acho que serve como uma confirmação, de que eles vivem sim uma ditadura, É a questão da própria linguagem deles, que está sofrendo constantes variações ao longo dos anos. Cada vez mais existe menos palavras e, por consequência, isso gera menos duplicidade, menos questionamentos. Agora a gente entra na história. Winston vivia uma vida simples, mas entediante, onde ele era constantemente observado pelas teletelas. Ele vivia sozinho, no 7º andar de um prédio, e como se não bastasse o dia inteiro trabalhando a favor do governo, toda vez que ele chegava em casa, durante todo o trajeto até a porta do apartamento dele, ele tinha que lidar com um retrato do Grande Irmão em cada andar do prédio, encarando ele como se o retrato tivesse vida própria. Eu vou ler um trecho do livro onde ele fala como ele se sente em relação a isso. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com um rosto enorme fitava o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O Grande Irmão está de olho em você, dizia o letreiro embaixo. Bom, ele trabalhava no Ministério da Verdade, como já falamos. Enquanto ele caminhava, do trabalho para casa, ele acabava olhando as ruas de Londres, que é a 3ª cidade mais populosa da Oceania.
E ele sempre tentava se lembrar de alguma forma da infância, se questionava, né, se Londres fora sempre assim. O slogan do partido era bem simples: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Winston não podia ir contra esse absolutismo. Por mais que ele quisesse pensar diferente, ele sabia que, tipo, se ele fosse pego pensando ou escrevendo sobre qualquer coisa que não fosse sobre o partido e o governo, ele ia ser preso. Isso era um fato. Mas mesmo sabendo dos riscos, ele resolveu criar um diário onde, tipo, ele acabava depositando os pensamentos dele, assim como a gente faz com qualquer diário, né? E é muito importante ressaltar que até mesmo pensar em contrariar as regras já era motivo para ser considerado um traidor. Então, o Winston guarda muito bem esse diário, porque de vez em quando a polícia das ideias faziam batidas nas casas para checar se tinha alguém saindo fora dos trilhos. Ao começar o diário, o Winston se questionou muitas vezes por que estava escrevendo ele. Era para o futuro? Ele se deu conta que estava fazendo algo e se questionava, né, qual era o seu papel no meio de tudo aquilo. O que mais me chamou a atenção é que eu não lembrava. Eu sempre pensei que, tipo, ele ia começar a ter dúvidas do partido lá pela segunda parte. E não foi assim. A partir do momento que tu pensa em escrever um diário, tu já tá entrando em conflito com aquilo. Só no pensamento tu já é contra, né? Exatamente. As teletelas faziam regularmente um apelo ao governo, através dos 2 minutos de ódio, como era chamado. Nesses 2 minutos, eram transmitidas imagens de traidores, seguidas por uma voz forte, que incentivavam as pessoas a nunca se rebelar contra o partido. Ele já estava se acomodando ali nas cadeiras para apreciar esse momento, até que uma garota chamou sua atenção. Ela trabalhava no departamento de ficção e integrava a Liga Juvenil Antissexo. Embora ela sempre chamava a atenção dele, ele sentia meio que uma aversão por ela e ele sabia o porquê. Diz ele: os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões armadores e os farejadores de inodoxia eram mulheres, sobretudo as jovens. Enquanto acontecia esses 2 minutos de ódio, o Winston teve um momento meio que de conexão com um membro do partido. O membro em si era O'Brien, um homem muito importante dentro do governo, que o Winston se sentia, de certa forma, reconfortado por ele. Ele pensava que O'Brien seria um cara legal para ter uma conversa e tal. E com uma troca de olhar entre ele e o O'Brien, o Winston teve a sensação de que o O'Brien talvez pudesse compartilhar da mesma opinião que ele e não apoiar 100% o partido. Isso acabou motivando ele. O ódio começou, né? O Winston frisava que, como de costume, o rosto de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, estava na tela. Ele fora condenado à morte por atividades contra-revolucionárias, mas conseguiu sumir do mapa. Goldstein, por outro lado, ele atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia. Defendia também a liberdade de expressão da imprensa e de pensamento. Tudo o que queremos hoje, né, meninas? Acho que era só isso, né? O legal por trás disso é acompanhar a tensão que estava se formando no salão, né? Além de saber da perspectiva do Winston, que tem funcionários feito loucos ali em volta, com fúria nos olhos, tipo, apreciando incontrolavelmente aquele momento. É legal ver, tipo, como as pessoas estavam naquela tensão ali, sabe? E como, tipo, as pessoas conseguem odiar tanto, sabe? Só, tipo, uma imagem. Mas tudo isso são ideias implantadas nas mentes, né? Enquanto Winston escrevia freneticamente abaixo o grande irmão, ele pensava que normalmente as prisões aconteciam no período da noite. E, de certa forma, Winston acreditava que uma hora ou outra ele ia ser preso. E ele pensava nisso o tempo todo enquanto ele escrevia. E então, sob aquela pressão de medo de ser preso, alguém bateu na porta e o Winston congelou de medo. Ele tava morrendo de medo de ser pego e era a vizinha dele lá na porta pedindo help, né? E aí, camarada, você poderia vir aqui dar uma olhada na minha pia da cozinha?
E ele foi, né? O marido dela, o Tom, trabalhava junto com ele no ministério, né? Então ele não podia, né, fazer essa desfeita. Tipo, pedir ajuda pra consertar coisa pro vizinho é, tipo, até normal, sabe? Mas aí tu entrar na casa da pessoa e ver crianças extremamente nacionalistas, tipo, clamando por morte. E demoníacas? Exato. Clamando por morte não é uma coisa pra qualquer um, né? Tipo, as crianças queriam olhar o enforcamento de uma pessoa, tipo, como se fosse uma festa de aniversário. Cruzes. Me diz como você viveria sabendo, tipo, que o seu filho poderia te denunciar pro governo, sem ao menos pensar, tipo, quem você é. É, porque era isso, as crianças eram, entre aspas, treinadas pra fazer isso, né? E esse pensamento que o governo queria implantar, tipo, era justamente pra isso, né? Pra fazer com que os filhos das pessoas pudessem denunciar eles enquanto eles estivessem dormindo e tal. Winston ainda não tinha certeza se O'Brien era amigo ou inimigo, mas mesmo assim ele resolveu confiar. Mas, tipo, o pensamento dele não parava de girar em torno do ato de traição que ele estava fazendo. E aí tem uma frase bem interessante que eu vou ler para vocês, onde ele fala sobre o pensamento crime. O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Então, assim, ele já estava consciente de que o que ele estava fazendo era alguma coisa que talvez futuramente ia dar problema para ele, né? Então, tava na consciência dele. Ok, mas agora pela primeira vez a gente tem contato então com as memórias do Winston. Ele relembra que a mãe dele desaparecera quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos por aí. E ele também tinha uma irmã mais nova. Eu vou ler agora uma parte do trecho do livro que ele menciona isso. Ele não conseguia se lembrar do que acontecera, mas em seu sonho sabia que de alguma maneira a vida da sua mãe e da sua irmã haviam sido sacrificadas à sua. Ele não conseguia se lembrar de uma época onde não houvesse guerra. Ele tinha só flashes da infância dele e, por conta do novo regime, as lembranças dele foram se perdendo. O partido tinha um sistema de esconder os acontecimentos que antecederam a guerra. Então, só para ressaltar que a Oceania vivia em constante guerra com a Eurásia. E tudo era uma lavagem cerebral, tipo, o Winston não se lembrava sequer de quando o partido começou a existir. Ele, o Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia e não mais de 4 anos antes. Mas em qual local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência que, de todo modo, em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornasse história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo que fosse verdade agora fora mentira, desde sempre, a vida toda. Muito simples. Cara, é tão absurda a proporção que isso tomou que o partido fazia questão de esconder da nova geração quem inventou o avião. Cara, o partido dizia que eles foram os responsáveis pela invenção do avião, fazendo com que somente as pessoas mais velhas realmente se lembrassem de algumas coisas de antes da guerra, como a invenção do avião, por exemplo, né? Mas por mais que essas pessoas se lembrassem, elas não podiam nem sequer falar, porque isso seria um ato de traição gravíssimo. E eu acredito também que por essa lavagem cerebral que eles conseguiram implantar, que a gente sabe que eles conseguiram implantar em muita gente, eu não sei nem se essas pessoas realmente se lembravam de alguma coisa, sabe? É a lavagem cerebral da fake news, né? Exatamente. Como já mencionamos, o Winston era responsável por trabalhar com as documentações. Então, durante horas, ele ficava ali editando notícias, histórias, para que elas combinassem com o pensamento do grande irmão, né? A cada momento. A informação era manipulada para que a sociedade acreditasse naquilo. E olha as coincidências aí, né? O Winston sentia prazer em trabalhar,
porque ele era bom no que ele fazia. Ele era observador e de vez em quando notava que algumas pessoas selecionadas desapareciam sem mais nem menos. Winston afirma ter notado o desaparecimento de pelo menos umas 30 pessoas no decorrer dos anos, inclusive dos pais dele. Mas a verdade era que se alguém fosse contra os pensamentos do partido, automaticamente essa pessoa sumia. Ela era vaporizada e ninguém mais sabia o paradeiro delas. Podiam estar viva ou já ter morrido. Ah, mas pensa que ele não vivia só de trabalho, né? Também rolava um bate-papo na cantina com os friends. O Winston lá tava curtindo uma comidinha, um ensopado, e aparece o Simon, um conhecido dele. Ele até chama o Simon de amigo, mas volta a frisar agora que a pronúncia correta, né, é camarada, né? Assim como a senhora Parson lá no início também chamou ele de camarada, quando ele foi arrumar lá a pia dela. Simon era um filósofo e especialista em nova fala, o novo dicionário do partido. A gente não pontuou antes, mas as roupas, assim como os acessórios que eles usavam, né? Como as nossas roupas, as roupas que a gente veste, lá, né? Era difícil de se ter, né? Difícil de comprar e de se achar. E é legal também falar que, tipo, eram roupas simplíssimas, né? Era um roupão não, como se chama? Um macacão, Uniforme? tipo, Macacão, é. muito sem cor, sem vida, sem nada. Cinza do cinza, né? Literalmente 50 tons de cinza. Inclusive, a primeira coisa que o Simon pede pro Winston é a lâmina de barbear do Winston, né? O mais legal quando se lê é que, tipo, a gente nunca sabe se aquela pessoa, tipo, que tá no teu lado, sabe, sei lá, consegue ler os teus pensamentos, sabe? Embora seja uma conversa pacífica, né, entre eles, Simon começa a levantar algumas dúvidas sobre as atitudes do Winston. A primeira vez que Simon nos explica o que consiste na nova fala é de que é eliminar, né, os sinônimos e provocar a destruição das próprias palavras. Lembrando que essa destruição das palavras que eles querem, a gente vai sempre tentar frisar isso. Que por mais que fique repetitivo, é que destruindo essas palavras, automaticamente as pessoas vão ter menos acesso ao que aconteceu antes ou antes da guerra e tal. E assim eles vão acabar formando, tipo, um mundo perfeito, entre aspas, que o governo quer, sabe? É, que eles não querem que as pessoas levantem hipótese, né? Tipo, se isso Exatamente. acontecer diferente, será que é daquela maneira? Será que eu posso fazer assim? Sabe? Baixa a tua cabeça e fica quieto, só faz. Exato. Eu vou ler uma partezinha que o Simon fala da nova fala. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo conceito que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos seus significados subdiários serão eliminados e esquecidos. Vocês conseguem perceber, tipo, o quanto isso é grave? Eles pensam em literalmente eliminar as palavras para tornar o pensamento, que eles chamam de pensamento crime, mas não é um pensamento crime, né? Tornar esse pensamento impossível até de colocar ele no papel, porque isso já ia só ser... de pensar, né? Exatamente, tipo, só de pensamento. Tu não pode pensar, não pode nada, cara. Ai. Trazendo um pouco mais pro contemporâneo, bem contemporâneo, né? Essa associação, né, entre eliminar pensamento crime me faz lembrar de um episódio mais recente, até aqui no Brasil, né? Onde portais do governo brasileiro, que são públicos, foram retirados do ar, né? Durante horas, né? Eles foram manipulados, né? Na realidade, conforme o interesse de quem estava no poder, né? Que dúvida, né? É uma ação diferente, porém com a mesma finalidade. O Simon fala: a nova fala é o Sócim, e o Sócim a nova fala, acrescentou uma espécie de satisfação mística. Alguma vez lhe ocorreu, Winston, que lá por volta de 1950, no máximo, nem um ser único vivo será capaz de entender uma conversa como a que estamos tendo agora? Winston quase respondeu ele ia fazer um questionamento sobre os proletas, mas, né, o Simon meio que leu o pensamento dele, né, uma coisa assim, mágico ali, e ele até respondeu, né, o Winston, né, mas quem são eles, né?
Você lembra do início que a gente falou que quem não concordava com o sistema era morto ou expulso? Então, os excluídos são os proletas. O partido não aceitava que as pessoas tivessem qualquer tipo de relação, nem relações sexuais, fazendo com que a energia gasta no sexo fosse inteiramente dedicada ao partido. Existiam alguns casamentos, mas eles precisavam ser analisados e aprovados por uma comissão antes de se tornar algo permitido. Winston teve alguns escapes, tipo, eu acho que é natural se tu vem de um mundo antes da guerra, né, onde tu conhecia e tu sabia dos prazeres da vida. E ele teve alguns escapes com mulheres de bordéis e tal, mas ninguém podia saber, ninguém podia ver, porque senão ele estava ferrado. E aí eu me pergunto, como uma sociedade que não pode manter nenhum tipo de laço conseguiria prosperar? O partido tinha o objetivo de aniquilar o sexo da vida das pessoas, mas isso, ia ser um trabalho gradual, passado para as novas gerações, que, diferente da antiga, já não ia ter o conhecimento do que é isso, sabe? E o que eu quero dizer é que, o quão longe vai o pensamento absolutista, sabe? Aonde vai o pensamento de poder? Tirar o livre-arbítrio das pessoas não é humano, cara. Eles queriam que as pessoas simplesmente cedessem toda a atenção para servir o partido e esquecessem de ser humanos. Bom, temos uma revelação, né? Então, Winston já foi casado. O nome dela era Catherine. Ó, e Dark, né? Tá, mas da Catarine. Desculpa, em Dark é Catarina, não Caterine. Mas pode ser tá. um universo paralelo, né? Claro! Só que não era amor, né? Era uma pessoa muito louca pelo partido e que sempre dificultava o relacionamento deles. Era qualquer coisa menos amor. Com certeza. Eu não era sei até se amor, a gente. né? Amor pelo partido que ela tinha, né? Eu ia falar amor pelo partido, mas entre eles não Acho tinha. que nem amor, obsessão, né? Que nem, eu acho que a gente não colocou isso, mas a gente já tinha debatido sobre isso, se lembra? Que, ela era tão louca a ponto de, ter dias pra transar com ele. E esses dias eram, ela não chamava sexo de sexo, ela só queria estar com ele pra poder reproduzir, pra poder gerar um filho pra servir ao governo. Pro partido. Então, ela não queria ter esse prazer da vida, sabe? Parece uma coisa meio até bíblica, sabe? Sobre os pecados e tal. Porque, cara, Mas pegando esse negócio dos 2 minutos de ódio, que a gente falou ali no comecinho, que as pessoas tinham um horário, pra odiar, certa pessoa. Nesse dia foi o Goldstein, que era quase sempre ele na realidade. Tu consegue perceber, o quanto as pessoas são obcecadas por odiar, uma imagem, uma pessoa, entende? E também, enquanto as pessoas são obcecadas pelo próprio partido, entende? Dá pra perceber que elas fariam qualquer coisa, sabe? é por obsessão. As crianças lá, os filhos dos Parson lá. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho meio complicado, assim, a gente ler sobre isso e não fazer comparação, sabe, com o que a gente vive atualmente. Mas igual a gente discutiu, né? Esse livro, é passado, presente e futuro, né? Exatamente. Final de Dark de novo, puta que pariu. Dark sempre tá com a gente, não adianta. Se é que existe esperança, escreveu Winston, ela está nos proletas. Mas a vida era bem cruel com os proletas, fazendo com que a transição da vida deles fosse bem simples. O livro dispõe exatamente dessa frase que eu vou ler agora para vocês. Eles nasciam, cresciam pelas sarjetas, começavam a trabalhar aos 12 anos, aos 30 chegavam à meia-idade e, em geral, morriam aos 60. Pensando nisso,
o Winston se lembrou de um livro que estava na gaveta e pegou ele para ler. Eu vou ler um trecho desse livro agora para vocês. Antigamente, estava escrito, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que conhecemos hoje. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde quase ninguém possuía o suficiente para comer e onde centenas de milhares de pobres não tinham botinas nos pés ou sequer um teto para abrigar seu sono. As crianças da sua idade, leitor, precisavam trabalhar 12 horas por dia para patrões desumanos, que as cobriam de chicotadas se trabalhassem muito devagar e só as alimentavam com casca de pão velho e água. Mas no meio de toda essa terrível pobreza, havia uns casarões bonitos onde viviam pessoas ricas, servidas por até 30 empregados. Essas pessoas ricas eram os capitalistas. Os capitalistas eram gordos e feios, e tinham cara de ruins, como da ilustração da página ao lado. Você pode notar que ele veste um casaco preto comprido, que se chamava sobrecasaca, e um chapéu esquisito, brilhante, em forma de chaminé, e que tinha o nome de cartola. Esse era o uniforme dos capitalistas, e ninguém mais estava autorizado a usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo o que havia no mundo e todos os outros homens eram seus escravos. Eles eram donos de todas as terras, de todas as casas, de todas as fábricas e de todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, os capitalistas podiam jogar a pessoa numa prisão, ou então mandá-la embora do emprego e obrigá-la a morrer de fome. Quando uma pessoa comum dirigia a palavra a um capitalista, tinha de curvar-se e fazer reverência, além de tirar o boné e chamar o capitalista de senhor. Voltando um pouco, mas não voltando tanto, a gente entende que, tipo, aqui que a gente tá lendo a história do Winston, né? E das pessoas que cercam a vida dele, né? A rotina dele. Mas você imagina, né? Tipo, ele vive segundo ali, né? Que falam, ele vive na terceira cidade mais populosa da Oceania. Imagine um monte de Winston com essas dúvidas e um monte de pessoas iguais à esposa, a ex-esposa dele, sabe? Então é complicado, entende? Não tem como, tipo, tu não pensar, sei lá, em ditadura, né? Tanto a ditadura do passado, tanto as ditaduras atuais, né? Que a gente denomina outras Que coisas. não se intitulam como ditadura. Exato, que não se intitulam como ditaduras, mas existem, né? Então, como a gente falou, tipo, o livro, tipo, é muito atemporal, sabe? Tu lê, tipo, ok, 1984. Você pensa, ok, o que aconteceu lá em 1984, numa cidade lá, num país, sei lá. Mas é o nosso país, sabe? É o nosso país, Exatamente. É o nosso estado, é tipo, o que a gente tá vivendo agora. A gente lê aqui, sério, é o futuro. E seguinte, esse livro, ele foi lançado muito antes de 1984, né? Tipo, se o George morreu em 1950, quando que esse livro foi publicado? Então, tipo, ali na década de 40, então tu pensa bem, cara, são muitos anos, de 1940 até 2020. E até hoje ele ainda faz sentido com tudo que a gente vive. Não só no Brasil, mas no mundo afora. Então, tipo, ele realmente faz jus, assim, sabe? A tudo que ele se propõe a fazer. Exato. Cara, eu posso estar louca da cabeça, mas provavelmente também, não sei, né? Mas tem aquele livro que o Hitler publicou, tipo, Minha Luta, tipo, aquele manual do nazismo. Eu nunca vi. Ele publicou um livro, tipo, manual do nazismo. Tipo, nunca viu porque, tipo, ele foi banido, sabe? Tem até uma época que ele tava circulando na internet, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele foi banido de novo. E, tipo, eu olho 1984 e eu, tipo, a única coisa que eu penso, tipo, é que ele é um guia. Tipo, não um guia pro nazismo, sei lá, pra uma coisa extrema. Mas, sei lá, ele parece um guia da história. É verdade. Faz muito sentido. Vai saber se o Hitler não leu. Não é só a gente que tá falando sobre ele, entende? Um monte de pessoas falam sobre ele e é uma opinião minha, mas, sei lá, se tu for lá no Google,
sei lá, dar uma pesquisada, tipo, colocar os melhores livros da atualidade, ou os melhores livros de todos os tempos, sei lá. Esse Tipo, vai vai tá lá, aparecer com esse livro, certeza. gente. Eu acho. Tá, claro que eu não li todos os livros do mundo, tipo, é uma coisa impossível. Mas até porque, tipo, eu leio os livros que eu mais curto, né? Sim. Mas pra mim ele é um dos melhores livros. Se é o meu gosto, aí, Com né? certeza. Outro nível. Mas eu considero ele um dos melhores livros. E, tipo, se tu for lá no Google, tu só vai confirmar, entende? Não é só a minha opinião. Não, Então não eu é. vejo ele muito como um guia. Sim, e não, tipo, por mais que não seja um assunto, tipo, principalmente pra quem tá no ensino médio e acaba sendo obrigado a ler esse livro, porque eu não sei se hoje em dia ele ainda é uma leitura obrigatória, mas na nossa época era. Mas por mais que, tipo, tu seja obrigado a ler esse livro, cara, ele te dá uma experiência, assim, tu consegue ver o mundo com outros olhos, sabe? Tu tem uma percepção diferente das coisas. Cara, esse é fato. Tu nunca mais vai cair em fake news. É um filtro aí Nem pra se for, fake tipo, news. uma pessoa super amada por ti, que te mandou aquele negócio. E tu, tipo, não, mas aquela pessoa não mente, não sabe, eu confio nela. Não, sério. Talvez quando tu leia e tu seja mais jovem, talvez tu não consiga pegar a essência do livro. Porque quando a gente leu esse livro, a gente também era mais jovem. E a gente não pegou, a gente não conseguiu captar essa essência que, tipo, marcou, sabe? Que hoje em dia eu tenho certeza que eu jamais vou esquecer o que eu li nesse livro, sabe? Então, tipo, pode falar. Desculpa, eu me lembro quando eu escrevia, quando eu tava fazendo a prova e tal, trabalho sobre o livro, de, tipo, relacionar ele com a ditadura, né? Principalmente o nazista. Porque é o que a gente consegue de cara, tipo, pensar quando tá lendo. Mas hoje, se eu fosse fazer, sei lá, a prova, ou sei lá, fosse escrever outra coisa, tipo, não ia dar só uma folha, sabe? Nossa, Como deu. nunca. Nunca, porque a gente cresce, a gente muda de opinião, a gente abre a nossa mente para novas experiências, para novos pensamentos. Então, tipo, cara, é sério, é um livro muito essencial na vida, assim, de todo mundo, sabe? Ele é um marco, assim. E pode ser uma leitura complicada? Pode. Mas vale a pena. Ela é uma leitura muito reflexiva, né? Então, tipo, quem tá acostumado com mais diálogos É fica uma assim, leitura né? bem. Ai, meu Deus do céu, estou Não cansada. vai acabar nunca. Não vai acabar nunca, mas... Mas ele te prende, né? Embora ele seja Sim. assim, ele consegue te prender. Tá bom, né? Depois desse momento, assim, na reflexão também. Bom, a gente já tá ligado, então, em que, tipo, Winston tinha dúvida sobre o partido, né? Até pelo próprio diário que ele tava escrevendo. Mas ele faz algumas indagações, tipo, bem importantes, sabe, sobre isso. Eu vou ler algumas. Como saber quais daquelas coisas eram mentiras? Talvez fosse verdade que as condições de vida do ser humano médio fossem melhores hoje do que eram antes da Revolução. Não havia como provar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. O partido insistia, por exemplo, que atualmente 40% dos proletas adultos eram alfabetizados antes da Revolução. Segundo diziam, o total era apenas de 15%. O partido insistia que hoje o índice de mortalidade infantil era apenas de 160 a cada 1.000 habitantes. E assim por diante. Era como uma equação simples como duas incógnitas. Podia ser muito bem que literalmente todas as palavras contidas no livro de história, inclusive aquelas aceitas sem o menor questionamento, fossem pura fantasia. Winston escrevia sempre o que ele pensava no diário e eram pensamentos totalmente crimes, né? Só que ele se perguntava com bastante frequência para quem ele estava escrevendo aquilo. Assim como a Andressa tinha falado lá em cima. Para quem ia ficar isso, né? Se era pro futuro, sei lá. Exatamente. E se aquilo que ele estava escrevendo ia ficar como um tipo de herança para alguém? E depois de muito pensar a respeito, ele teve certeza que a conexão pelo olhar que ele teve com o O'Brien não era em vão. Porque ele deixaria aquilo para ele, caso fosse morto ou pego pela polícia das ideias. Então ele estava se entregando, ele estava se abrindo e tendo certeza de que o O'Brien era um cara do bem e era ali que ele ia depositar a fé dele.
E eu vou ler um trechinho pra vocês do que ele escreve no diário, que é um pensamento, assim, bem, bem forte. E é interessante, muito interessante, guardar essa frase. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Bom, então ele resolveu dar um rolê. Guardar essa frase, né? Hã? Bom, então ele resolveu dar um rolê lá, pelas ruas de Londres. E o mais marcante disso foi que, tipo, os membros do partido, né? O mais marcante que a gente descobriu, né? Que os membros do partido não dispunham de tempo livre, né? E se tivessem esse tempo livre, eles tinham que focar em algo produtivo e construtivo que favorecesse o governo. Mas, na verdade, o Winston mesmo queria dar uma banda lá do lado dos proletas, já que a gente leu, né? Ficou sabendo que a salvação, o pensamento dele, né? A salvação era os proletas. Então, por que não dar uma sondada por lá? Ele encontra um senhor no bar, né? E deposita, tipo, toda a esperança naquele senhor, né? Pra saber mais sobre a história. No pensamento dele, e eu também acredito que, no pensamento, acho que de grande parte das pessoas, que os mais velhos sabem um pouco mais, né? Da história. Ele acaba sondando o senhor, tenta de todo jeito pegar alguma informação, algo no ar, mas a luta foi em vão, né? Nada faz sentido o que ele diz e tudo parece sem nexo. Tipo, entra aquele questionamento, né, sobre será que ele sofreu uma lavagem cerebral? Ou será que ele só tá seguindo a ordem de não falar nada? Tipo, de esquecer o que aconteceu antes da guerra, Sei lá, sabe? porque se tu falar, tu vai ser morto, sei lá. Tua família, vai acontecer alguma coisa com tua família, sei lá. Exatamente. Tipo, vai que o Winston fosse um cara sondando, tipo, que fosse um cara do governo sondando pra ver se alguém ia se entregar, sabe? A gente também não sabe o que se passava na cabeça do velho lá. Eu Só acho que a gente que- nunca tem a confirmação, mas tipo... Eu acho que a gente nunca tem a confirmação, né, Rá? Que, tipo, o que aconteceu Do com os quê? mais velhos, tipo... Se eles sofreram alguma lavagem cerebral... Ou se eles estão sendo ameaçados... Não me lembro se isso é dito. Eu acho que se fosse dito, a gente teria escrito, porque seria muito importante. eu acho que não. Acho que a gente só fica, tipo, meio que interpretação, sabe? Tipo, sei lá... Pode ser exatamente. ameaça... É interpretativo. Ou pode ser, sei lá... Que realmente ele não... Tipo, que realmente ele não sabe, ou sei lá... Esqueceu, sei lá. Mas tipo, eu não sei se eu também não faria questão de esquecer, sabe? Porque do jeito que tava, assim, tudo, como a vida tava indo, como o governo tava comandando tudo, eu acho complicado, assim. Tipo, que esperança ele ia ter de isso melhorar? Sendo que ele já era idoso, então, tipo, talvez ele realmente tenha só se entregado, sabe? Sim. Depois que ele saiu do bar dessa conversa com o velho lá, onde ele tentou buscar informação, o Winston se deparou com a loja onde ele comprou o diário. Mas preocupado pela atitude de ter comprado o diário, e isso ser extremamente errado, ele fica muito tenso quando ele percebe que o vendedor da loja reconheceu ele. Mas o velho, tipo, pareceu não ligar pra ele nem pro que ele tinha comprado. E foi super gentil. Aí ele mostrou várias outras coisas dentro da loja. E inclusive um quarto escondido onde ele costumava ficar com a esposa. Até ela falecer. O Winston e o vendedor conversaram por mais um tempo. E na hora de sair, o Winston olhou pra todos os lados pra ter certeza de que ninguém tava ali e que ele não ia ser visto por ninguém. Aí tu pensa, é só um pedaço de papel, mas era um grande pedaço de papel, né, pra aquelas pessoas. Exatamente. Era Meu uma Deus. arma, né? Uma arma do pensamento. Uma arma enorme. Bom, depois daquele papo, então, ele acabou seguindo o caminho. Mas aí, levou um susto, né? A moça do departamento de ficção apareceu. Foi um momento bem tenso, né? Ele pensou que ela estava seguindo ele e ele acabou se perdendo num beco sem saída. Ele pensou até em atacar a moça, né, com um pedaço de vidro, mas desistiu porque viu que ele não tinha força para atacar ela. Bom, depois de todo o rolê, ele acabou voltando pro seu apartamento, mais tarde do que imaginava. Ele abriu o diário, mas não conseguia escrever. Ele evocou a imagem de O'Brien, mais uma vez, né?
e veio em sua mente a frase: ainda nos encontraremos um lugar onde não há escuridão. E esse foi o nosso primeiro episódio sobre o livro 1984. Obrigada por escutar a gente até aqui. E a gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucoodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook, @loucoodisseia. E de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Muito, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau! Tchau!